Com vocês. Estamos aqui para mais um Café com Cacau. E hoje eu estou gravando o Café com Cacau à noite, mas eu vou deixar gravadinho para mandar para vocês, porque essa mensagem estava queimando no meu coração. Da semana passada para cá eu comecei a receber muitas mulheres vindo falar comigo, falando do casamento, expondo algumas coisas da vida delas, pedindo ajuda. E aí eu comecei a entender que de fato o meu chamado é ajudar essas mulheres com o casamento. Aquela dor que eu senti, aquilo que um dia me fez mal, hoje eu posso ajudar outras mulheres, porque a experiência que eu vivi no meu relacionamento, no meu antigo relacionamento, me trouxeram até aqui. Mas principalmente a minha entrega com o Senhor, a minha dedicação a Ele, o meu passo com o Senhor me trouxe até aqui. Então, eu vou começar esse devocional dizendo sobre o que ele é agora para vocês de forma forte. Então, o devocional de hoje é sobre casamento. Bênção e parceria no propósito. Quando eu li essas escrituras para montar o devocional, eu falei, cara, é isso. Esse é o ponto. Por isso que eu tô aqui fazendo devocional com vocês, por isso que eu falo da importância da oração, da leitura da Bíblia, de usar o manual para nossa vida. Olha aqui o nosso manual. Porque esse manual, ele é o único para nos guiar no caminho, para evitar que nós tenhamos frustrações, tristezas, mágoas, tudo isso. E às vezes vai acontecer de termos sim, mas nós vamos saber lidar com ela, nós vamos ter mais sabedoria, discernimento, porque o Senhor estará conosco. Mas nós precisamos procurá-lo, nós precisamos querer estar com Ele. Então, a primeira escritura que eu vou ler para vocês, que fala sobre o casamento, diz assim, e ela está em Provérbios 18, versículo 22. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Então, olhem só, o homem não foi feito para estar sozinho. O homem foi feito para ter uma esposa e o Senhor pede para que você encontre essa esposa. E você que encontrar essa esposa terá benevolência na sua vida. Olha o quão importante é o homem e a esposa estarem juntos, caminharem juntos, cuidarem um do outro. Mas em Eclesiastes, aí deixa eu ver aqui, ó, em Eclesiastes, capítulo 4, versículos de 9 a 12, esse aqui é profundo também e eu vou ler tudo para vocês. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só, como se aguentará? Como se esquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Olha que profundo isso. Olhem só como parece tão simples, mas é tão verdade, é tão real. Como é ficar sozinho? Para que ficar sozinho? Se você pode viver com amor junto com alguém, ter companheirismo, dormir junto, cuidar um do outro, envelhecer juntos. Mas para isso, nós mulheres principalmente teremos que passar por desafios, por renúncias, teremos que ser fortes, teremos que dar às vezes o outro lado da face. Nós teremos que aprender, e aqui eu não estou dizendo para você ser humilhada, para você apanhar, para você ser maltratada. Eu estou dizendo para você se tratar bem, para você cuidar de você, para você procurar a ler a Bíblia, procurar orar para o Senhor, procurar jejuar e pedir a Ele aquilo que você quer. Estou pedindo para você, mulher, se dedicar no lugar certo, para colher os frutos certos. E essa dedicação começa tendo tempo com o Senhor, começa no seu secreto com Ele e começa principalmente em você entender que o casamento é algo profundo, espiritual, é um elo forte, é uma aliança. Não é uma brincadeira, não é algo que a gente começa e termina. Eu falo isso do fundo do coração porque eu passei por isso. E não é fácil. Ninguém casa para separar. Eu vi os meus pais separarem, eu vi a minha mãe sofrer com casamentos dela. Não é para isso que o Senhor nos colocou no mundo. O casamento é um elo importante, é um elo forte, é uma bênção do Senhor. Não é bom que o homem esteja só. Consegue entender isso? E nessas escrituras aqui, ele fala que tudo vai acontecer se nós estivermos juntos, um ajudando o outro. Aí aqui eu escrevi uma mensagem para passar para vocês, que diz que o casamento
ele não é só um contrato. Ele não é um sentimento simples. O casamento é uma aliança espiritual criada por Deus, onde o marido e a esposa se tornam uma só carne e são chamados a caminhar juntos no mesmo propósito. Então aqui você começa a entender que é para termos parceria mútua. E como que um casamento dá certo? Quando vocês começam a se comunicar de forma certa, quando vocês começam a agir com intencionalidade, quando vocês começam a ter um bom posicionamento, quando o homem e a mulher entendem qual é o papel deles dentro do lar. Homem, você precisa ser o homem que lidera, o homem que provê, o homem que dá segurança. Mulher, você precisa ser feminina, você precisa ser amável, você precisa ser adorável, você precisa cuidar do seu lar, cuidar do seu marido, cuidar dos seus filhos, com amor. E não quer dizer que a mulher não pode trabalhar e que só o homem pode trabalhar, não. Nós vivemos num mundo em que nós podemos todos trabalhar fora, mas podemos todos cuidar do nosso lar, transformar uma casa de tijolos em lar de verdade. A família é a base de tudo. E esse é o ponto. Por que as coisas têm dado errado? Por que crianças têm agido de forma maluca, adolescentes têm feito coisas erradas, os adultos de hoje em dia têm 20 e poucos anos e não desenvolveram, porque não tiveram uma base sólida, não tiveram uma família bem estruturada. Tem algo acontecendo na minha família, muito pessoal, sabe? E é fruto de más escolhas do passado. Na minha família que eu digo são meus parentes, tá? Não comigo agora, minha família atual. Que minha família atual é o meu marido e os meus filhos. A minha mãe, meus irmãos, tios, pai, eles são meus parentes. Por quê? A partir do momento que nós nos casamos, nós nos tornamos um só, o marido e a mulher. E esse é o elo mais forte que tem que existir. E é por falta desse entendimento que as coisas dão errado. Porque nós não levamos a sério o casamento como ele deveria ser. Porque o mundo banalizou tudo e deixou tudo muito comum. O divórcio agora é comum. A pessoa não tá feliz, ela troca. A pessoa não tá feliz, ela trai. Ela vive uma vida maluca. Só que isso não é o que Deus sonha para nós. Isso é o que o inimigo tá plantando na cabeça de todo mundo e normalizando para que seja normal. Para que fique, tudo bem, todo mundo faz. Você não deve ser todo mundo. Você deve ser guiado por Deus. Você deve ser forte, plena, verdadeira, deve buscar orar. E aqui eu tô conversando não só com mulheres, porque eu sei que homens assistem esse devocional também. Não deixe que o inimigo comande a sua mente. Não deixe que o inimigo destrua o seu casamento. Não deixe que o inimigo banalize a sua família. Se você tem filhos, ou se você quer tê-los, lembre-se, seus filhos são um quadro branco. E eles vão seguir o seu exemplo. Eles vão ser um espelho seu e não do que você fala. Você pode falar o que você quiser, mas se você fizer diferente, é isso que vai valer, é isso que conta. E hoje eu estava aqui gravando vídeos, fazendo outras coisas para mentoria. Como vocês sabem, eu sou mentora de mulheres e a minha especialidade é tratar essas mulheres para que elas restaurem o casamento delas, começando por elas, porque não adianta a gente culpar o outro, não adianta a gente ser vítima, não adianta você ficar vivendo no automático e sempre se vitimizando, sendo coitado ou a coitada. Você precisa se tratar primeiro, precisa olhar para dentro de você com verdade, com humildade e jogar luz em tudo que está dentro de você. Seja algo ruim, seja algo bom, mas você precisa se conhecer melhor. E começar a ver o que eu posso fazer para melhorar o meu casamento, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida, o que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor de verdade, o que eu posso fazer para me perdoar dos pecados que eu cometi, como eu posso agir, o que eu devo fazer. Aqui eu tô falando, acabei entrando nesse assunto de pecados, porque dentro do casamento, às vezes a gente se perde, não valoriza o outro, você não entrega aquilo que o outro merece. E aqui eu vou te dizer algo profundo. Quando acontece esse tipo de situação, tem que haver perdão. Você precisa perdoar, precisa receber perdão, precisa dar o perdão. E essas coisas elas vão acontecer no meio do casamento. E é preciso que isso aconteça. Porque senão o casamento vai se desmanchando. E é aos pouquinhos, tá? Ninguém se divorcia da noite pro dia. As coisas elas se destroem aos poucos, pela sua falta de cuidado, pela sua falta de intencionalidade, pela sua falta de amor. E principalmente por você não fazer as coisas como se fosse para o Senhor.
Eu li uma escritura na semana passada que fala que tudo que nós temos que fazer como se fosse para o Senhor. Então imagina o casamento, que é algo que Ele mandou que nós fizéssemos, que Ele falou que nós fizéssemos, que é uma aliança fortíssima. O quão você tem valorizado o seu casamento? O que você tem feito para que o seu casamento dê certo? Para que você receba as bênçãos disso, para que você viva com amor, com felicidade dentro do seu lar. O que você tem feito? Não adianta falar, mas o outro faz isso, mas o outro faz aquilo, mas o outro. Não, eu tô falando com você. O que você tem feito? Coloca a mão na consciência e pense. Porque aqui em casa as coisas só deram certo quando eu comecei a olhar pra dentro de mim. E comecei porque eu achava que eu era boa demais, sabia? Eu achava que eu era boa. Ah, porque eu era boazinha. Porque eu não brigava, eu não traía, eu não fazia isso, eu não fazia aquilo, então eu era boa, né? Não, gente, tinha um monte de outras coisas ruins. Que eu precisei pedir perdão pro meu marido, precisei pedir perdão pra Deus. Entende? Então, essas coisas, elas são pequenas coisas que transformam nas grandes. Mas tudo pode ser consertado, tudo pode ser perdoado. Escolha hoje amar a escolha que você fez. Se você casou com essa pessoa, você escolheu estar com ela. Escolha amar a sua escolha. Entende? Comece a olhar para o seu marido, para sua mulher, para sua esposa, com outros olhos, com os olhos de Jesus. Comece a amar até os defeitos dele, dela. E se você puder ajudar, ajude de forma respeitosa, com carinho, vai lidando, vai mostrando, olha, você pode ser melhor nisso, pode ser melhor naquilo, mas com o seu exemplo também. Porque quando você começa a melhorar, começa a ser uma pessoa melhor, o outro vem junto. Às vezes sem que você precise falar, inclusive. Às vezes você só agindo diferente já vai trazer essa pessoa para o seu lado, para o lado que é do Senhor, para o lado certo. Então aqui eu quero que você perceba que lá na escritura que eu li em Eclesiastes, ele fala do cordão de 3 dobras. E eu anotei aqui para não esquecer. O cordão de 3 dobras não se quebra. Isso significa que o casamento só se mantém forte e resistente quando Deus é a terceira dobra. Sem ele, a união pode até existir, mas não terá a mesma força espiritual para resistir às tempestades. Aqui eu até anotei para que eu não esquecesse nada para falar para vocês. Por quê? Porque o meu casamento também, ele só foi restaurado quando nós procuramos a Deus, quando nós buscamos viver com Ele, quando nós dois começamos a orar de joelhos no chão, quando eu comecei lá no comecinho sozinha a fazer devocional, a orar por Ele, a fazer jejum por Ele, e foi sozinha no começo. Eu não tinha apoio, eu não tinha Ele do meu lado querendo fazer isso, e foi assim, ó, aos poucos, e foi indo, foi indo, foi indo. E daí eu fui mostrando para ele, olha o que o Senhor pode fazer na nossa vida. Vamos para uma igreja, vamos conhecer. Porque, gente, você vai buscar o Senhor é no seu secreto mesmo, é ali. No seu secreto que você vai criar essa intimidade com Ele. Mas para ter uma melhor comunhão, para conhecer mais da palavra, é importante que você esteja numa igreja, que você procure grupos de célula, que você procure estar em ambientes certos, com boas pessoas, com pessoas que vão falar da palavra, que vão te dar exemplos. E não quer dizer, inclusive, que aquelas pessoas são perfeitas, que elas também não têm erros, que elas também não cometem pecados, mas quer dizer que estando lá, a chance de você entender melhor, a chance de você ter uma intimidade melhor com o Pai é muito maior. E principalmente a chance de você restaurar o seu casamento. Então, escolha hoje agir com intencionalidade. Ore de verdade, procure estar na presença de Deus e faça dele o centro da sua vida. Porque vai ser inevitável a transformação do seu casamento. Eu vivo hoje um comercial de margarina, eu costumo dizer, sabe? Porque eu achava que era impossível. Nós sempre estávamos brigando no passado. Nós estávamos sempre discordando de algo. Ou combinávamos algo e quando virava as costas, um fazia de um jeito, outro fazia de outro, e virava uma bola de neve de brigas e intriga. Era 2 dias de paz para 5 de discussão. E hoje já faz mais de 1 ano que nós não temos briga. Se nós não concordamos com algo, a gente conversa com muito respeito, com muito amor, a gente entra num consenso. E agora a gente vive esse comercial de margarina e é real. É verdade, as famílias elas podem ter felicidade, elas podem ter amor, parceria, cumplicidade. Hoje o que eu vivo com meu marido é aquilo que eu sempre sonhei, mas eu busquei. Então eu te convido a buscar. Não é agindo do mesmo jeito que você vai colher frutos diferentes. Comece a agir de forma diferente. O que você tem feito para melhorar a sua vida conjugal? O que você tem feito para desenvolver amor e carinho entre vocês, para que vocês se queiram também à noite?
Porque aqui a gente já é adulto, então a gente pode conversar sobre isso, né? Para que o homem e a mulher queiram ter ali o amorzinho durante a noite, isso só vai acontecer quando tiver admiração e respeito um pelo outro. Senão, não vai acontecer ou vai ser por obrigação. O que você quer? Todo mundo precisa disso. E não é só uma necessidade, mas é questão de amor mesmo. De dividir esse laço. De fazer essa troca de sangue, como diz a Bíblia. É algo tão profundo, é algo tão íntimo, tão maravilhoso que Deus presenteou o marido e a mulher. Esse tipo de amor é para ter entre marido e mulher. É para ser guardado, é para ser secreto, é para ser íntimo, é para ser gostoso. Então, se hoje você está vivendo algo que não é isso, que não tem felicidade, que não tem paz, que não tem sexo, se você está vivendo isso, eu te convido a fazer oração, a ler a Bíblia, a buscar mais sobre o que é o casamento e a querer viver isso com intencionalidade e propósito, e lembrando que é a aliança mais forte e é um mandamento do Senhor para nós. O Senhor espera isso de nós, Ele quer que as famílias sejam eternas. Então o devocional de hoje, ele foi bem intencional, bem direcionado para o casamento sim, porque essa semana eu tive muita procura sobre isso. E o meu projeto é sobre isso, né? Então, por que não falar de forma mais aberta aqui com vocês? Então eu agradeço a oportunidade do Senhor de estar aqui fazendo esse devocional. Hoje, por hoje é só, né? E eu vou fazer uma oração para a gente encerrar. E te convido a estar aqui comigo na próxima quarta, na sexta e assim sucessivamente. Querido e amado Pai Celestial, eu sou imensamente grata por esta vida, Pai, pelo milagre que era estar viva. Sou grata por o Senhor ter restaurado meu casamento, ter me dado uma família perfeita e maravilhosa. Sou grata pelo marido que eu tenho, Pai, que me impulsiona a ser melhor. Sou grata pelos meus filhos, Pai, que são crianças alegres, que são crianças felizes e saudáveis, Pai. Sou grata por esse devocional e pela coragem que o Senhor me dá de estar aqui, Pai, conversando com essas pessoas e levando conhecimento, e levando as minhas experiências e dividindo, Pai, a minha vida com eles. Pai Celestial, peço para que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que está vendo esse devocional, para que possa ser transformada, para que os casamentos possam ser restaurados, para que essas pessoas possam experimentar da Tua graça, Pai, da Tua bondade e do Seu amor, para que essas pessoas vivam o renovo, Pai, e que elas possam colher os bons frutos de um casamento restaurado, feliz e próspero. Pai Celestial, que essas pessoas possam entender e saber que é possível viver a plenitude e a prosperidade, Pai, que é o sucesso em todas as áreas da vida. Pai Celestial, mais uma vez eu te agradeço por estar aqui, porque eu sou feliz falando de Ti e plantando semente nos corações dessas pessoas, Pai, da forma certa. Senhor, obrigada mais uma vez por tudo. Eu te amo, Paizinho, e sou muito, muito, muito grata por viver isso. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Um grande beijo e até a próxima, meus amores. Espero que você esteja cuidando do seu casamento, para que ele dê muito certo, para que os seus filhos possam olhar para vocês hoje e falar assim: é isso que eu quero para minha vida, eu quero viver esse casamento, eu quero ter essa família, para que os seus filhos cresçam e queiram estar próximo de vocês, tá bom? Essa é a mensagem poderosíssima que o Senhor plantou em meu coração e eu trouxe para vocês. Espero que vocês sejam obedientes. E se hoje, nossa, veio no meu coração agora, então eu vou te dizer. Se hoje você deve pedir perdão para sua esposa ou para o seu marido, por algum motivo, peça. E coloque o Senhor no centro da vida de vocês. Faça jejum e oração, os dois juntos, porque a vida de vocês será transformada com toda certeza. Um beijo, até a próxima.